Esse é o canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do elefante. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre os arquétipos dos animais e a obra de arte, esse vídeo é para você. Os elefantes são animais de grande porte da família Elephantidae. Na atualidade, existem duas espécies de elefantes africanos e uma espécie de elefante asiático. Porém, há cerca de 6.000 anos atrás, um outro animal, denominado mamute e que apresentava tromba e presas de marfim encurvadas, e que atingiam os 5 metros de comprimento e o corpo coberto de pelos, habitavam a África, a Europa, o norte da Ásia e a América do Norte. Porém, já foram encontrados vestígios de mamutes, inclusive na América do Sul. Os elefantes são os maiores animais terrestres dos dias atuais e chegam a pesar 6 toneladas. Os elefantes são seres herbívoros que chegam a ingerir diariamente cerca de 150 quilos de alimentos. Os elefantes vivem em manadas de até 15 elefantes e são as fêmeas quem lideram os grupos. Devido a seu tamanho, os elefantes possuem poucos predadores e chegam a viver 60 anos quando seus dentes caem, impossibilitando que os animais se alimentem. A tromba do elefante é uma fusão do nariz com o lábio superior deste animal. A tromba do elefante é tão sensível que é capaz de pegar uma única folha. Porém, ao mesmo tempo, a tromba deste animal é capaz de arrancar uma árvore de grandes dimensões do solo. Suas presas são compostas de marfim. Além do elefante, o hipopótamo e a baleia dentada narval, conhecida como unicórnio do mar, possuem presas de marfim. Apesar de o comércio do marfim ser proibido em muitos países nos dias atuais, estima-se que 50.000 elefantes são mortos anualmente em função do comércio de marfim. Os elefantes são chamados de paquidermes, que significa aquele com pele espessa. Ao longo da história, os elefantes foram utilizados pelo ser humano para várias funções, como o transporte, o entretenimento em circos e a guerra. Os elefantes de guerra foram uma peça tática importante de guerra, utilizados principalmente antes da generalização das forças de guerras pesadas, das artilharias que acarretam efeitos morais e danos materiais. Os exércitos cartagineses do general Aníbal se valeram de elefantes de guerra em sua tentativa de invadir Roma pelo norte. O Império Persa também se valia de elefantes de guerra na dinastia dos Aquemênidas. Porém, foi somente com Alexandre o Grande da Macedônia que os elefantes de guerra chegaram definitivamente ao Ocidente em 325 a.C. Na atualidade, os elefantes estão presentes nos brasões das armas da Costa do Marfim, um país africano. Os elefantes brancos são considerados sagrados na Tailândia e na Índia. Na Índia e no Tibete,
Os elefantes são venerados e considerados os suportes do mundo e são considerados como animais cósmicos, uma vez que se assemelham à estrutura do cosmos sagrado, isto é, sua forma remete aos 4 pilares que sustentam uma esfera. Na religião budista, o elefante é o símbolo da encarnação de Buda, pois foi de um elefante que a rainha-mãe, denominada Maya, concebeu Buda. Na mitologia hindu, o elefante é a montaria de cada uma das deidades que regem os 8 pontos cardeais. Na mitologia hindu, os primeiros elefantes que existiram sobre a terra possuíam asas e brincavam com as nuvens. Segundo a mitologia hindu, o deus Indra, considerado como o deus das chuvas e dos ventos, montava um elefante em seus deslocamentos. Tanto o deus Krishna quanto sua esposa Radha podiam se transformar em elefantes, representando assim a corporeidade do amor divino em suas trombas entrelaçadas. Para a mitologia hindu, os elefantes são considerados animais sagrados. Um dos deuses mais importantes é Ganesha, representado pela figura de um elefante. Ganesha é considerado o deus da ciência, do conhecimento, da beleza, da força, do equilíbrio e da superação. O deus Ganesha possui a cabeça de um elefante. Sua cabeça de elefante representa o macrocosmo e seu corpo de ser humano representa em si o microcosmo. Para as tradições do hinduísmo e também das leituras védicas, Ganesha é o primeiro filho de Shiva e Parvati, sendo considerado um dos deuses mais adorados pelos indianos, principalmente pelos homens de negócio e mercadores, devido à sua relação com a sorte e com a sabedoria. Ganesha é descrito como uma figura amarela ou avermelhada, com cabeça de elefante, 4 braços, uma grande barriga e com apenas uma presa, e montado sobre um rato. Cada uma dessas características possui uma simbologia distinta e que identifica a mitologia e a semiótica da cultura hindu. Sua cabeça de elefante representa a grande sabedoria e o intelecto. Sua grande barriga simboliza a paciência e a capacidade para digerir o bem e o mal ao longo da vida. Ganesha tem apenas uma das presas, pois a outra foi quebrada. Este símbolo representa a ideia dos sacrifícios que devem ser feitos para se atingir a felicidade. As orelhas abertas do deus Ganesha denotam sua sabedoria, a habilidade para escutar pessoas que procuram ajuda e para refletir verdades espirituais. As orelhas do deus Ganesha simbolizam a importância do escutar, para que se possa assimilar as ideias verdadeiramente, para que se possa ganhar conhecimento. As grandes orelhas de Ganesha indicam que um Deus só é conhecido quando todo o conhecimento que ele apresenta e simboliza também é reconhecido pelos seres humanos de determinada cultura. Sua tromba curvada indica as potencialidades intelectuais que se manifestam ao discernir o que já é realidade e o que ainda é sonho.
a posição das pernas do deus Ganesha, sendo uma das pernas descansando no chão e a outra perna em pé, indicam a importância da vivência, da participação no mundo da matéria, bem como no mundo espiritual. As pernas do deus Ganesha retratam a habilidade dos seres espiritualizados que vivem no mundo material sem estarem necessariamente presos às densidades do próprio mundo material. Também conhecido como o destruidor de obstáculos, o deus Ganesha é considerado o símbolo máximo da consciência lógica. O seu mantra é um dos mais populares na mitologia hindu, pois o deus Ganesha é relacionado ao som primordial Om, que remete à sua própria essência. Ganesha também possui o rato como o seu companheiro, um animal que por vezes é o seu próprio veículo, representando que, mesmo com toda a sua grandiosidade, ainda existe leveza, pois o deus Ganesha é um ser elevado espiritualmente e o rato, um animal tão fugaz e considerado normalmente baixo. Porém, o rato obedece seus comandos e assim os dois convivem em harmonia e superam a ignorância e a indiferença. Ao se aproximar do arquétipo do elefante, se conecta com a característica positiva da lealdade. Os elefantes vivem em manadas e quando um elefante membro do grupo se machuca, ele nunca é deixado para trás ou para ser devorado por outros animais. Muito pelo contrário, os outros elefantes voltam e passam a acompanhá-lo em seu próprio ritmo, mesmo que isto signifique que todo o grupo terá de se locomover num ritmo muito mais vagaroso e lento. E assim, a lealdade é uma das principais características do arquétipo do elefante, assim como a amizade e o companheirismo com os grupos ao redor. O arquétipo do elefante está diretamente direcionado com a proteção, com o sentimento e com a necessidade de proteger a família e os entes queridos, garantindo assim a segurança a todo tipo de vínculo emocional e a toda relação importante. O arquétipo do elefante constrói ligações poderosas e proporciona aliados para toda a vida. O arquétipo do elefante potencializa os seres humanos introvertidos e com dificuldades para a socialização, pois o elefante é um animal que geralmente apresenta um comportamento dócil e de grupo. Os elefantes são costumeiramente associados à longevidade. Estes animais podem alcançar os 80 anos de vida, sendo esta uma média considerável para os seres humanos e para a grande maioria dos animais, mesmo que sejam utilizados pelos seres humanos. Assim, apesar do esforço e das dificuldades que possam encarar durante a vida, os elefantes possuem uma vida longa e normalmente com saúde elevada, mesmo com os obstáculos inerentes à sua própria existência. O arquétipo do elefante é associado com a boa sorte, com a prosperidade, com a fortuna e com a abundância, principalmente pelo porte do elefante e por sua força e sua determinação para enfrentar qualquer conflito, inimigo ou obstáculo.
Por ser um arquétipo presente em muitas mitologias e religiões, o elefante é associado com a espiritualidade e com o poder das divindades, independentemente de qual divindade seja. Por isso, o culto a Ganesha antecede e abre todos os cultos aos outros deuses hindus. Ao se distanciar do arquétipo do elefante, se aproxima do peso excessivo e das dificuldades para se prolongar ou levar nas costas o peso das negatividades existentes em todas as coisas, em todas as relações. Apesar de sua força, o elefante é um dos animais mais pesados que existem. E da mesma forma que apresenta sua força, também apresenta lentidão. E o grande volume de seu corpo é uma dificuldade para ser carregada. O arquétipo do elefante reflete que o peso excessivo é uma grande dificuldade para qualquer um que deseja agilidade, movimento, rapidez de reflexos e reações instantâneas. O peso excessivo que, somado a uma estrutura particularmente grande e que reduz a agilidade dos corpos. O peso excessivo não está somente relacionado com o corpo, com os aspectos físicos e com o emagrecimento. O arquétipo do elefante nos espelha as realizações pessoais e os projetos com pouca agilidade, com pouca estratégia, com pouco tempo de planejamento e que emperram e ficam demasiadamente lentos de alcançarem os objetivos almejados, causando pressa e ansiedade nos momentos mais críticos a todos que participam dos grupos de trabalho, ao mesmo tempo que a inércia é percebida. Ao se distanciar do arquétipo do elefante, se aproxima do desenvolvimento de uma preguiça além da habitual. O elefante é um animal forte, porém lento, e que percorre seu caminho em seu próprio tempo, realizando longas pausas e descansos. Longas pausas que podem acarretar, principalmente nos projetos de longo prazo, em preguiça e desânimo, caso não sejam administrados cuidadosamente, acarretando um sentimento de sobrecarga para os indivíduos envolvidos. A sobrecarga, que se for unida com a lentidão, com a pouca agilidade, pode inclusive dificultar a autoestima, a confiança e, por fim, atingindo o nível de estresse. O arquétipo do elefante traz a importância da boa organização para gerir processos que envolvem a matéria, os grandes projetos e os objetivos de longo prazo. O arquétipo do elefante traz a importância da lealdade, da proteção e dos cuidados com o peso e com a envergadura dos sonhos, para que estes sejam realizados com excelência. O arquétipo do elefante traz a força da sabedoria antiga dos ancestrais. Ele espelha a paciência, o compromisso, a gentileza, a comunicação nos relacionamentos, o discernimento, a inteligência e a compaixão. O arquétipo do elefante espelha que, ao se transcender a zona de conforto, se atinge o verdadeiro poder. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!